do terceiro ano para o último. Então, boa noite a todos e todas. Salve, salve, salve. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa nossa terceira live aqui no Café com Douglas. Então, hoje um dia bacana, bem especial, tendo uma galera muito interessante aqui na nossa conversa. Depois de termos conversado aí na semana passada sobre os professores em tempo de pandemia, e sabendo que ainda estamos numa pandemia, não acabou, né? Ainda tem bastante gente morrendo por ela diariamente, muita gente pegando o coronavírus. Eu resolvi trazer, então, o outro grupo de pessoas que faz parte do processo educacional, que são os estudantes. Né? A gente tem aí, depois de um tempo de experiência, sabendo que é muito difícil abrir espaços de diálogo e de voz aos estudantes nas escolas, no município. E como eu penso diferente, não seria diferente isso, de trazer os estudantes para conversar aqui. Então, para iniciar, o pessoal que está chegando, pedir para curtir aqui, compartilhar a nossa live, para espalhar para mais gente, para que todo mundo possa acompanhar e fazer parte da nossa conversa, tá? O assunto, então, vai ser o que é ser estudante, né? A tarefa do dia é o que é ser estudante em tempos de pandemia, né? Então, a gente vai conversar sobre esses assuntos, sobre as atividades que estão sendo propostas, atividades remotas, aulas online, essas coisas todas. Como que isso recaiu, como que isso chegou para os estudantes, ouvindo das experiências deles com isso. Para isso, eu consegui convidar 4 pessoas para participar. Dentro dessa plataforma amadora e grátis, né? Não vou pagar, não tenho dinheiro,
e não tenho nenhum patrocinador por trás ainda, né? Quem sabe o Felipe Neto nos patrocina. É, eu consigo convidar só 4 pessoas por live, digamos, né? Então eu resolvi chamar pessoas de diferentes esferas, assim, né? Então nós aqui em Videira, na rede pública, nós temos a rede municipal de educação, a gente tem a rede estadual e a rede federal. Então eu pensei em trazer um representante de cada esfera de educação, deu certo, né? Nós temos aqui a Maria Eduarda, que é a aluna do 9º ano da rede municipal, né? Aí a gente tem a Késia, que é aluna do 2º ano da rede estadual, e o Elias e a Adri, que são estudantes do ensino médio do IFC, né? Federal, da rede federal. Daria para trazer mais gente, né? Na quinta-feira passada, eu estava atrás de pessoas para participar, e daí não tinha fechado ainda a agenda, e de repente surgiu bastante gente, e daí não teve espaço. Né? Não teve espaço para trazer o pessoal da universidade, né? De fora ou daqui, né? Temos pessoas aqui de Videira que passaram no vestibular para a UFSC, por exemplo, né, Evelyn? E infelizmente não conseguiu, deu a pandemia e as aulas pararam. Então não deu para trazer mais gente, mas acredito que com as pessoas que estão aqui a gente vai conseguir fazer um debate bem bacana. Então, para iniciar, vou passar a palavra para eles, para as considerações iniciais, se apresentar, dizer aí qual ano que estudo, qual escola e dar suas boas-vindas, tá? A ordem de fala foi decidida democraticamente, do 3º ano para o 9º ano, na sequência. Então a gente começa com a Adri. Seja bem-vinda, Adri. A palavra é sua. Oi, estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, Tá, vai então falar. meu nome é Adriele Pirazoli. Eu estudo no 3º ano do ensino médio do IFC Campus Videira. Então a gente estuda em período integral e além do ensino médio eu faço curso técnico em agropecuária. Então o turno ele é de manhã e tarde, quando é presencial e tal. E agora nas atividades remotas a gente está tendo bastante coisa para fazer em casa. Eu tenho que falar a primeira pergunta agora? Ou só me apresentar? É só apresentação mesmo, Adri. Vamos deixar a pergunta para Beleza. depois. Beleza? Bem-vinda, obrigado, tá? Vou passar agora para a Késia. Késia, boa noite, seja bem-vinda. Essa live eu acho muito importante para que a gente tenha um espaço para a gente desabafar, falar, porque assim como os professores têm o lado deles, a gente também tem o nosso. E é preciso a gente compreender os dois lados para que não haja conflito. Então, meu nome é Késia Karina Leisman Zanzan, eu estudo no Governador Lacerda, no 2º ano do ensino médio. Beleza, Késia, bem-vinda, obrigado. Elias, com você. Bom, primeiramente, quero desejar boa noite a todos e agradecer ao Douglas pela oportunidade de poder estar aqui hoje participando dessa conversa. É um espaço muito interessante e necessário, né? Porque debates com essa temática são sempre de suma importância. Bom, eu sou Elias, eu estudo no 1º ano do ensino médio integrado o curso técnico de informática no IFC, e eu espero que nessa conversa a gente consiga ver tanto o lado dos alunos, né, e ver como que o nosso lado também importa, sabe? E que a gente precisa expor o que a gente está sentindo nesse momento, principalmente como estudante. Porque por mais fácil que possa parecer, ser estudante não é uma tarefa tão simples assim, né? E é isso. Concordo com você. Obrigado, Elias, bem-vindo. Maria, contigo. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante da Escola Paulo Fioravante Penso. Eu estou no 9º ano e vou compartilhar um pouco de como está sendo, né, ser estudante nesse tempo de pandemia que tem que dar como a Kézia falou, tem que dar o lado para os dois falarem, tanto para os professores quanto para os alunos, já que é algo novo para todos nós. Então, eu espero colaborar com isso.
Muito bem, obrigado, Maria, bem-vinda. Então, para a gente iniciar, para a primeira pergunta, né, a gente formulei ali algumas perguntinhas para ficar mais fácil para a gente alinhar as falas. A primeira é o básico, né? Queria que vocês contassem um pouco como foi receber uma notícia, de repente, do nada não, a gente está vendo, né, em outros países do mundo, mas de repente chega na nossa cidade, chega na nossa vida a notícia que nós estamos numa pandemia e que as aulas seriam suspensas. Depois, teve aquele período de férias, aí teve um alinhamento e tal, e as aulas passaram a ser à distância, aula remota. Como que vocês receberam essa notícia e que maneira que isso impactou na vida de vocês, tá? Começando pela Adri, então. Bom, eu recebi a notícia quando terminou mesmo as aulas presenciais, então era dia 17 de março, mas antes a gente já tinha notícia de que outros institutos federais tinham já cancelado as aulas presenciais e que outras escolas também do país já tinham cancelado e tal, mas parecia sempre algo distante, né? Ah, é uma cidade grande, ah, é um outro estado, né? A gente não achava realmente que isso ia entrar na nossa vida, né? Que nem o Douglas disse antes. Então a gente recebeu a notícia de uma forma bem negativa, né? Bem impactante. Porque pensa assim, né? Tu tem 5, 10 aulas por dia, né? Eu sei que tem aula que eu perdi, um dia que eu não fui e tal, e até hoje eu sinto falta do conteúdo que eu não vi. E faz falta, né? Então pensa você perder um dia, 2, 3, 15 dias, 5 meses, é muita coisa, né? Então, tipo, eu e meus colegas, a gente recebeu isso de uma forma bem negativa. Então foi bem impactante no início, e acho que até hoje é um pouco impactante, né? Porque a rotina é totalmente quebrada. Então, foi realmente bastante impactante. Apesar de a gente ver que já estava acontecendo, né? A gente achava que não ia acontecer com a gente. É isso. Sim, sim. Muito bem. Kézia, para você. Eu recebi a notícia mais ou menos na mesma época. E para mim, eu estudava no período da manhã e eu trabalhava no período da tarde como menor aprendiz. Eu estava um pouco cansada e eu pensei, nossa, ufa, que bom, vou ter uns dias para descansar, pôr matéria em dia. Porque, tipo, para mim, na minha cabeça, como eu nunca tinha vivido isso, eu pensei que não ia ser uma coisa assim que ia ter essa propagação tão grande, sabe? E daí, de primeira, a gente ficou em casa por um mês sem nenhuma atividade, sem nada. Eu me senti meio perdida, porque a partir dali eu não sabia mais como que ia ser, se a gente ia voltar ou não. E hoje nós estamos aqui por aula online, que é uma coisa assim totalmente diferente. A gente teve que reinventar, mudar o jeito que a gente vai estudar, a nossa rotina. E a cada dia que passa eu vejo que é um desafio e a gente tem que seguir porque não dá para parar mediante isso, pelo fato de que as coisas podem estar se tornando difícil, mas a gente não pode desistir. Bom, eu me lembro muito bem de já ter lido algumas coisas relacionadas a uma suposta pandemia, né, que estaria se iniciando. E naquele momento em que eu recebi assim, a notícia, vão cancelar as aulas, eu logo fiquei um pouco preocupado, né, porque a gente principalmente no primeiro ano, eu mal tinha entrado no instituto, tipo, tinha poucas vivências lá dentro, e isso foi algo que, sabe, que foi um baque muito gigante, porque apesar de que, tipo, a gente até pensou, vai ficar no máximo uns 15 dias em casa, assim, sabe? Apesar disso, sabe, foi algo muito, muito complicado logo de início, porque agora, com meses, já que a gente está em casa, a gente vê que nada vai substituir um professor numa sala de aula, né? Então, foi algo que no início foi muito complicado, foi muito confuso para mim, porque eu tinha essa preocupação de não conseguir manter a minha rotina de estudos, né? Porque uma coisa é você estar nas aulas presenciais, né? Onde você vai ter uma rotina a cumprir. Outra é você estar em casa tendo que estudar remotamente, né? E com as ferramentas que possui e tudo mais. Então, isso foi algo bem complicado, né? Como lidar com isso, né? Mas aí,
né, quando eu recebi, eu pensei, né, fazer o quê? A gente vai ter que seguir dessa forma, né, porque é o que nos resta. Então, com o passar, assim, né, eu até fui me adaptando, né, mas foi algo muito complicado. Maria, vou abrir o microfone. A palavra é tua. Espera que fechou. Peraí. Eu vi uma frase hoje que diz que a frase mais dita em 2020 é: o seu microfone está desligado. Maria, o teu microfone está desligado. Você tem que abrir ele daí mesmo. Aí. Bom, ok, então. Eu confesso que eu já estava meio ciente, né, sobre a pandemia acontecendo, já que eu ia viajar, então a gente estava mais preocupado com o que poderia acontecer, mas não que ia tomar tanta proporção assim. A gente tinha aquela noção de que viria para o Brasil, mas não que ia acontecer tudo isso, né? Fechar tudo, parar as escolas por mais de 5 meses, né? Então, quando a gente recebeu a notícia que as aulas iam fechar, acabar, no caso, né, que não ia mais ter escola aberta, não estava muito contente com isso. Vamos dizer que é uma rotina nova que a gente ia ter que aprender. A gente estava bem preocupado. Meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai voltar em abril? Será que não vai? Provavelmente a gente vai perder o ano. Era isso que a gente falava, sabe? Então, quando a gente recebeu a notícia, foi bem complicado, já que a gente já tinha visto que o estadual estava fechando, que o IF ia fechar. Então a gente estava tipo, será que a nossa vai fechar também? E fechou, né? Acabou fechando e a gente teve que se aplicar a uma rotina nova, a um estudo novo. Demorou bastante para a gente ter aula com prazo para entregar trabalho, então foi meio complicado ali. E é completamente diferente, né? Um ensino dentro de uma sala de aula com um professor e um ensino à distância longe. Então foi complicado. Muito bem. Até aproveitando que vocês falaram, aí daqui a pouco a gente vai falar também sobre expectativas, perspectivas, né? Aí o Elias, que chegou no primeiro ano do IF, né? Agora a Adi está no terceiro, está saindo, indo para a universidade, a Maria está indo para o primeiro ano, e a Kézia está no meio de tudo isso, né? Para onde que a gente vai? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É uma parte que me deixa bastante curioso, né? E como vocês colocaram no início, e essa rotina ela é nova, né, para todos, né? Nova para vocês, nova para nós, professores. E de que jeito que vocês estão vendo as atividades que estão sendo colocadas, né? A maneira que as aulas estão acontecendo, as atividades remotas, aulas remotas, atividades físicas ou com prazo, como a Maria colocou agora. Vocês acham que agora essa rotina, a quantidade de atividades aumentou ou diminuiu? Né? Agora vocês acham que tem mais coisa para fazer ou menos? Certo? Se vocês estão conseguindo lidar bem com isso, aliar essa exigência do tempo, do prazo, da quantidade com a qualidade do aprendizado, né? Com a qualidade, se vocês estão conseguindo aprender de verdade, se vocês estão percebendo que o aprendizado está acontecendo de verdade, vocês estão aprendendo com isso tudo, e se vocês acham que a maneira que as aulas estão ocorrendo agora é a maneira mais certa, se os seus órgãos competentes acertaram em colocar as aulas desse jeito, ou vocês acham que teria outra maneira de estudar nesse período, se não dessa maneira, né? Então, a pergunta vai nesse sentido. Adri. Bom, assim, mas é complicado na questão da quarentena, né? Porque, por exemplo, eu tinha 21 matérias antes de começar a pandemia, né? Então a gente pensou, meu Deus, como é que a gente vai ter 21 matérias ao mesmo tempo em casa, com prazo, com horário, tudo certinho, né? É impossível. Então os professores pegaram e dividiram, isso depois de um mês, dois, né, discutindo e a gente sem fazer nada, eles dividiram em vários módulos, né? Então, em uma semana, a gente tem uma quantidade X de matérias que valem para o mês, digamos assim. Então, em uma semana, você tem que ver o conteúdo que você tinha que ver de uma matéria, 6 matérias ao mesmo tempo, né? Mas fazer as atividades para você conseguir aprender mesmo o conteúdo. Então, acaba que você tem uma semana complicada
Tu trabalha, tu tem irmão, tu tem coisas de casa, tu tem, sabe? Então, a questão dos prazos, a questão das atividades, eu acho que é algo bem delicado, porque ele tem que ser pensado para todo mundo, né? Não só, tipo, para quem consegue ter tempo de estudar, quem consegue ter tempo de trabalhar e dividir tudo certinho, né? Então, às vezes acaba que tu tem um dia complicado, ao invés de tu conseguir fazer um trabalho. Então, quando você consegue fazer, você meio que faz tudo na corrida, sabe? Se tu tem um trabalho, você prioriza o trabalho. Se tu tem uma atividade, tu prioriza só a atividade. E acaba que às vezes tu faz só o que vale nota, por exemplo, e não acaba não sentando na frente do computador, não pegando o caderno e realmente estudando, né? Fazendo exercício e tal. Então, tipo, ao meu ver, as atividades aumentaram bastante. Tem mais trabalho, tem mais prova, tem mais atividade e tal, mas o aprendizado diminuiu, porque a gente não está mais se exercitando, a gente aprendeu da mesma forma, né? Isso é porque não tem mais um professor para te dizer, ó, você faz assim, assado, você tenta fazer desse jeito, você muda, sabe? Eu tô um pouco nervosa, então desculpa, mas eu tenho uns dados que dizem que 82% dos estudantes da rede brasileira, tipo, no total do ensino, estão tendo acesso a atividades remotas de ensino. E que na região sul são. Mas, tipo, só acessar é suficiente? Tipo, tá. Você tem internet em casa, tem computador e tal, mas tu trabalha o dia inteiro, hipoteticamente. Chega de noite, às vezes você tá cansado, você não tem tempo de realmente estudar. Então, será que você tá tendo acesso realmente a isso? É uma questão que eu queria deixar, sabe? Porque às vezes você ter condições não é algo tão definido assim, sabe? É algo que é extremamente relativo. Então, ao meu ver, a qualidade do ensino, ela diminuiu sim com as aulas online, com o ensino à distância e tal, porque a gente já não consegue ter uma rotina de estudos que não seja independente da nossa escola. Então, o que acontece na tua casa e na tua vida está influenciando muito mais como você vai aprender. E eu acho que isso é algo que realmente impacta na rotina. Muito bem, muito bem. A Késia, terminou, Ari? Desculpa. Você terminou? Terminei. Ah, tá. Deu uma travadinha. Késia, pode ficar à vontade. Ó. Para mim, o ensino remoto ele está sendo um pouco difícil, principalmente a adaptação foi difícil porque a gente teve que se autodisciplinar, a gente teve que sentar, a gente tem que se autorregrar para conciliar os estudos com a casa, com as obrigações pessoais e até mesmo o trabalho, né, no meu caso. Então, até eu me situar, eu conseguir por isso tudo em dia, foi difícil e demorado. E a quantidade de atividades também, para mim, aumentou. E eu sinto que o rendimento de estudo decaiu pelo fato de que, tipo, no começo era só atividade, 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 atividade. E não tinha muito essas coisas, tipo, material de estudo. No começo, assim, foi um pouco difícil, pelo que eu percebi, tanto para nós, alunos, se adaptar, como para os professores, porque era algo que a gente nunca tinha visto e nem vivido. Mas conforme foi passando o tempo, a gente foi se ajustando. A direção disponibilizou para a gente um horário onde a gente teria 2 matérias por dia, e isso ajudou muito. E também outra coisa que ajudou foi depois de mais ou menos 1 mês e meio, eles disponibilizaram para a gente lives, onde os professores eles faziam chamadas pelo Meet, e daí a gente entrava para tirar dúvidas e outras decorrências que a gente tinha perante as aulas. Algo que eu acharia que melhoraria seria a gente meio que tentar improvisar uma sala de aula via uma chamada, o que não acontece
na minha escola. Alguns professores, eles postam lá, live de explicação do conteúdo. Porém, há um número de desinteresse muito grande. Eu vejo pela minha turma, a gente entra na live para ver o conteúdo, não há muitas pessoas levando a sério. E isso eu acho que é algo realmente preocupante e que isso vai impactar muito lá na frente, ou até mesmo no final do ano. E eu acho que é isso. Bom, a gente passa anos acostumados a uma forma de ensino, que é o ensino presencial. Então, tipo, quando a gente é introduzido a uma nova forma de ensino, né, como é o ensino remoto, é algo que no começo é um pouco complicado de se adaptar. No início eu lembro muito bem que foi uma correria assim enorme, porque estava todo mundo preocupado, né? Ninguém sabia bem ao certo qual seria nosso futuro, né? O que a gente faria para sermos avaliados pelos professores e tudo mais. E quando as atividades remotas começaram, elas não eram muito organizadas, sabe? Tipo, não tinha aulas síncronas, né, como são chamadas, e assim, é uma atividade ali, outra atividade lá, tipo, não tinha uma organização, sabe? E com o tempo, né, que tudo foi se organizando, a gente teve que ir se adaptando, né, porque realmente ela não tem muito o que fazer. E se essa é a única forma, né, de a gente conseguir estudar, é o que a gente tem que fazer de tudo para se adaptar. Eu, assim, creio eu que as atividades remotas estão sendo muito mais, como é que eu posso dizer, estão vindo em uma carga muito mais enorme do que se fossem as presenciais, sabe? Porque a gente tem uma carga assim, exuberante de trabalhos e aulas praticamente o dia inteiro. Muitas aulas tipo, repetidas, sabe, durante um dia, e mais trabalhos e provas para estudar e tudo mais. A gente não consegue tirar um tempo pra gente, sabe? Porque a nossa vida agora é basicamente focar nisso. E como eu disse na minha apresentação, ser estudante não é uma tarefa muito simples. E essa tarefa fica ainda mais complicada em tempos de pandemia, onde a gente não vai ter aquele auxílio do professor, sabe? E, e todo aquele clima, sabe, da escola, em que a gente realmente já estava adaptado. Então, fica complicado, porque em casa a gente vai ter o quê? A gente vai ter muito mais distrações, a gente não vai conseguir 100% absorver todos os conteúdos e tudo mais, porque fica realmente muito complicado a gente ter que ser autodisciplinar e a gente, sabe, impor que a gente vai ter que estudar isso e aquilo, tipo, por si próprio, sabe? No máximo, a gente vai conseguir tirar dúvidas com professores pelas aulas que são feitas, né, virtualmente, mas não é a mesma coisa que a aula presencial. Então, tipo, a carga de trabalhos aumentou e o aprendizado ele diminuiu, porque a gente não tem mais aquele rendimento, né? Se a gente pega e compara, por exemplo, com como era antes da pandemia, a gente vê que o nosso rendimento ele mudou muito. Eu vejo isso por mim mesmo, porque ano passado eu conseguia render, e inclusive no início do ano eu conseguia render muito, tipo, tinha todo um cronograma feito assim de estudos, mas depois com a pandemia tudo mudou, não é mais a mesma coisa, a gente não tem mais toda aquela disciplina, sabe, que sempre foi acostumado a ter, então foi algo muito complicado e continua sendo, mas que a gente tem que ir se adaptando, né? Bom, para mim, eu não sei se é diferente por ser municipal, eu não acho que sobrecarregam a gente com atividade, uma atividade por matéria a cada semana ali, no caso, né, 9 atividades a cada semana, e
é bem complicado, porque o que eu aprenderia em uma aula, eu estou aprendendo em uma semana. Então, é um rendimento que caiu muito. Eu falo por mim que, apesar das minhas notas estarem indo bem, não é a mesma coisa que eu estar na aula, que eu estar falando com o professor, com a professora, retirando as minhas dúvidas com ele, porque, querendo ou não, a gente tem aquela vergonhinha de chegar no WhatsApp do professor, da professora, incomodando ele, já que a gente sabe que eles têm muito aluno que faz isso. Então, a gente fica assim. Mas eu confesso que não foi nada fácil adaptar essa rotina, já que no começo, ali em abril, foi pelo Facebook, e apesar de estar fazendo, é estranho fazer atividade pelo Facebook, depois que veio a plataforma do Google Classroom para a gente fazer, aulas por Meet, né? Mas é uma rotina nova, é complicado, a gente não sabe bem como administrar isso, como os meus outros colegas live ali falaram. É complicado. É tipo, você pegar e se autodisciplinar, fazer com você mesmo aquilo que um professor fazia e tirar suas dúvidas pela internet de uma maneira assim que pode não ser tão bem explicada quanto o professor ali fazendo. Então, não sei, mas é aquele ditado, né? Tempos desesperados pedem medidas desesperadas, então eu acho que foi essa opção que o governo viu para continuar trazendo estudo para a gente, apesar de eu achar que o meu rendimento caiu muito e não é bem assim que eu imaginava o meu ano de 2020, né? Mas é isso. Acho que ninguém imaginava isso, né, cara? Meu Deus. Queria, antes de continuar, mandar uma boa noite a todos que estão assistindo, né? A Prof. Ju, a Giovana, nossa diretora, a Rose, nossa orientadora, o Alessandro, o Wesley, grande aluno da escola, Dandy, um beijo, a Alessandra já falei, a Jocely, essa é parente da Maria, essa tá aí do lado, obrigado, né? Queria agradecer também a professora Adriana, do IF, que me ajudou aí na última semana, com contato aí da área, e também formular as ideias da live, né? O Elias também, lá do IF. A minha irmã, a Beatriz, que também fez uns meio campos aí para trazer a Késia. A Nicole, lá do IF também, segundo ano, me ajudou bastante, quinta-feira passada, né? E eu esqueci de agradecer ela quinta-feira, só agradecer só ontem, uma coisa imperdoável, mas espero que um dia ela me perdoe. E agradecer a todo mundo que me ajudou de um certo modo, né, a fazer esse dia acontecer, que compartilhou, que chamou o pessoal para participar. Dizer que pode mandar perguntas aí para a gente fazer para eles, né? Tem uma aqui do Alessandro que eu vou fazer daqui a pouco, que vai fechar um pouco com o assunto nosso, tá? E dizer que a ideia, né, dessas lives é justamente isso, é abrir espaço para as pessoas falarem. E espaço para falar sobre assuntos que muitas vezes não são falados, ou até para dar espaço para pessoas que não têm o espaço, muitas vezes. E os estudantes, há muito, não têm espaço. E deveriam ter mais. Assim como os professores também não têm espaço, né? Essa ideia, as aulas do jeito que estão hoje, não foram debatidas com professores, com estudantes, para ver como seria feito e tal, né? Até por causa da pandemia, de tudo que chegou de última hora, tiver que tomar decisões, né? Mas o debate não foi tão bem realizado assim, tão bem feito, e não deram, né, não foi dado a palavra, atenção, né, para todos para os que participam do processo educacional, né, os interessados. Como vocês falaram, todos foram unânimes nisso, de dizer que o rendimento está diminuindo, né? E o rendimento, a gente vê essas palavras meio mecanizadas, rendimento, né? O dar conta tudo é uma questão, parece que a esteira está passando e a gente precisa, tipo Charlie Chaplin, lá apertar os parafusos na corrida, senão vai, né? Mas a qualidade também diminui, né? E eu, como um defensor do celular na sala de aula, né? Quem me conhece aí sabe, sempre falei, não, é legal ter o celular para pesquisar, né? Internet, pesquisar e tal. Agora a gente está tendo só isso, né? E a gente vê que só isso não adianta. Se a Maria tem uma dúvida de história, ela vai pesquisar lá na internet, ela vai ver uma videoaula
mas aquela dúvida que ela tem, talvez aquele jeito que o professor responda, né, vocês não vão conseguir ter sanada essa dúvida muitas vezes, porque não é do jeito que estão esperando, você não consegue repetir a pergunta ou apontar outro ponto, falta uma coisa, falta é o contato, falta, né, essa interação entre professor, aluno, colegas, escola, isso falta muito, mas no momento, como vocês colocaram, vai fazer como? Voltar para a escola? No meio do risco, botar vocês em risco, botar os professores em risco, as famílias, acho que não dá, no momento pede cautela, e a gente vai tentando se adaptar realmente, mas não querendo que isso continue para sempre, né? Acho que é uma adaptação temporária. Então, só um espaço assim. E sobre a questão do espaço, uma coisa que me chamou muita atenção, estudando na quarentena, a gente tem várias coisas para estudar, então tem tempo, né, para fazer as coisas. E eu vi que aqui em Videira, por exemplo, há a possibilidade dos estudantes terem representantes no Conselho Municipal de Educação. E eu fui olhar, né, quem são os representantes dos estudantes no Conselho Municipal de Educação. E eu não conheço aqueles estudantes, porque não são estudantes do município, né, das escolas, do IF, não são pessoas, não sei quem são. E eu acho interessante, e tem também espaço para entidades estudantis, tipo UNE, UBS, e nem tem grêmio nas escolas, quanto mais ter uma UMES aqui, uma União Municipal dos Estudantes, né, secundários de Videira. Nunca, né? Eu queria fazer uma perguntinha rápida, vocês podem até responder. Se na escola de vocês tem grêmio estudantil, se já teve grêmio estudantil, se vocês já participaram de movimentos estudantis. Essa pergunta não estava no roteiro, então eu vou tirar vocês da zona de conforto agora. Pedir se vocês, se na escola de vocês tem grêmio estudantil, se vocês já fizeram parte de alguma direção de grêmio, direção de, sei lá, de alguma coisa relacionada aos estudantes, à organização estudantil, e se vocês já se já teve, se já fizeram parte, ou se já ouviram falar disso na escola de vocês. Né? Uma pergunta para fazer o meio campo, para nós voltar para o roteiro depois. Começando de novo pela Adri. Bom, achei bem interessante você tocar nesse ponto, Douglas, porque realmente é algo que a gente precisa ter. Não só a questão de tentar lutar pelas coisas, mas de ter tá travando meio um pouquinho. de se unir para conseguir os objetivos. Vocês estão ouvindo ela? Pequenos que eles sejam. É um misto de sim e não, agora fiquei confuso. Elias, Não? decida, tá ouvindo ela? Então, continue. Tá. Realmente, quando a gente pensa em UNE, em UBS, em qualquer união de estudantes, parece que é algo só de cidade grande, algo que é só de fora, né? Porque a gente não tem realmente uma participação tão grande de alunos no município. Tipo, conforme você falou, né? Na minha escola, até tem o Grêmio Estudantil, mas é um Grêmio que não participa. É um Grêmio que está muito tempo no mandato, mas que não participa, não promove o pensamento político com os alunos, a união dos alunos para conseguir objetivos e tal. Então acaba que se torna que é só de fachada, digamos assim, porque os alunos acabam não entendendo o que é um potencial de conseguir se unir. Por exemplo, que nem você falou, né? Não foi discutido como seriam realizadas as aulas remotas. Então, se tivesse tido um diálogo maior com os alunos, talvez teria sido mais democrático, digamos assim. Porque realmente acaba que só um pensa. Por exemplo, esse aluno que você falou que está ocupando esse cargo que pode ser interessante. Às vezes ele vem de uma realidade que é muito diferente da maioria dos alunos. Então não vai ter representatividade. Então adianta o quê, né? Digamos assim. Então eu tinha planejado participar mais dessa questão esse ano, acabou com a pandemia, não consegui voltar a me interessar pelo assunto, né? Mas já participei de movimentos estudantis no IFC, principalmente o Tiramão no meu IF, que tenho orgulho até hoje, né? Porque a gente defendeu o ensino público, e os professores e os colegas não veem a luta dos alunos como algo positivo. E acaba que se torna algo que, às vezes, até professores são culpados por isso, às vezes colegas acabam olhando mal para por ter um pensamento diferente sobre algum objetivo e tal.
Então, acho que os estudantes se unirem é algo que é importante, sim, porque é só se unindo que a gente vai conseguir dialogar com outros grupos, né? Então, apesar de não ter tanta participação estudantil onde eu estudo, onde eu moro, eu acho que é algo que é extremamente importante. Então, na minha escola, peraí. Na minha escola tem o Grêmio Estudantil e eles foram eleitos ano passado. Foi 2 meninas e uma é minha melhor amiga. O nome dela é Vitória Dias e ela participa de reuniões mais voltada à infraestrutura da escola, às verbas que entra, e é um conselho onde é um grupo de pais, professores e as 2 alunas eleitas para eles decidirem entre si para onde que é mais coesivo a verba aí, o que precisa ser melhorado, questões nesse sentido. Eu não tenho muito contato com isso, mas todas as vezes que nós conversamos sobre esse assunto, ela nunca relatou, eles nunca conversaram sobre algo igual a Adriele falou. Bom, esse primeiro momento em que eu adentrei no IF, eu já sabendo que lá havia um grêmio estudantil. Porém, né, em decorrência da pandemia, eu não me envolvi muito, né, com esse movimento, porque ainda não teve tempo, né? Não foi nem um mês de aulas, mas, assim, para mim, eu acho que é algo que é muito essencial mesmo, a luta estudantil, porque os movimentos de estudantes possuem uma suma importância pela conquista de direitos. A gente sempre fala, porque não vale só a gente lutar pela gente, a gente também tem que lutar por aqueles que não possuem uma maneira de enfrentar os problemas. Por exemplo, a gente pelo menos eu estou numa posição de privilégio, porque eu tenho um local de estudo, sabe, eu não preciso trabalhar, eu 100% foco meu dia no estudo. Então, eu não tenho nenhuma outra mazela que vá me interromper, mas eu reconheço que essa não é uma realidade de todos os estudantes, né? Porque muitos estudantes, como recentemente ocorreu, né, toda a polêmica do Enem, de adiar ou não o Enem, é algo que a gente, sabe, tem que debater bastante, porque não vale só a gente lutar pela gente também tem que lutar pelo coletivo. Então, eu acho que isso que faz a luta estudantil ser importante, porque é lutar pelos direitos de todos aqueles que, sabe, que possuem, sabe, esse objetivo de se manter como estudantes e tudo mais. E eu acho que é isso. Bom, na minha escola já teve grêmio estudantil, no caso foi o professor e a antiga orientadora que participaram, né, professor? Fizeram ali a iniciativa para a gente participar. Eu lembro que teve toda a votação, teve as perguntas no refeitório, foi muito interessante. Eu acho muito importante esse envolvimento da gente com política, já que é algo que a gente vai levar para a vida, né? A gente tem que aprender o que é o certo ali, como que está indo o nosso governo, o nosso país, então eu acho muito interessante. Então, sim, a gente já teve isso. Ano passado, acho que foi que veio o vereador Mirim para nossa escola, aí teve todo o negócio de urna e tudo mais para votar, então eu acho bem importante e bem interessante esse tipo de iniciativa nas escolas, porque é algo que vai levar para nossa vida e é um aprendizado que a gente tem que ter. Muito bem. Temos umas perguntas aqui para vocês, eu vou deixar para fazer no finalzinho, tá? Para nós continuar aqui dentro das nossas ideias, esse nosso roteiro, a pergunta agora vem para ouvir de vocês uma questão de como vocês estão. Como vocês estão se sentindo depois já ali de março, né, abril, de mês 4, agora é mês 8, mês 9, 5 meses
praticamente de aulas remotas, sem contato com os colegas na escola, professores, sem aquela rotina de escola-casa, só casa, né? Como vocês estão se sentindo agora? Como vocês estão? Né? Se estão bem, estão passando bem com o isolamento, com o distanciamento? Nada mudou, vocês estão conseguindo levar isso tranquilamente? Os relatos dos colegas de vocês, se alguns deles trouxeram alguma coisa para vocês, dizendo que se eles estão bem também, se vocês já viram casos, né, de tristeza ou de uma euforia enorme por estar em casa sem ir para a escola, essas coisas. Se vocês conhecem, né, ou melhor, se vocês em algum momento pensaram em desistir de estudar, ou se vocês conhecem alguém que acabou desistindo dos estudos devido à pandemia e todo esse rolo que ela trouxe para a gente. Né? Então, a pergunta agora é para saber de vocês. Como vocês estão? Como vocês estão se sentindo? Se vocês pensaram em desistir da escola nesse momento, ou conhecem alguém que já acabou desistindo. Tá? Adri. Eu acho que tá fechado. Oi! Agora sim. Tá. Bom, agora é uma questão da quarentena, mas eu devo admitir que no início eu não me nada bem com isso. Manhã e tarde, e às vezes de noite eu tô muito cansada para conseguir estudar. E como são muitas disciplinas, às vezes acaba que a gente não dá conta ou que não aprende o suficiente. E é que nem o Elias e a Maria Eduardo falaram antes, né? A produtividade e o rendimento caíram demais, pelo menos no meu caso, né? Então, além da questão de não aprender o suficiente, além da questão de não estar conseguindo dar conta de nada, não estar conseguindo, o que aniquilou bastante coisa que a gente tinha planejado fazer academicamente, né? Tipo eventos, congressos, não vão acontecer, né? Ou vão ser de forma online. Então, a frustração está vendo, né? Mas é importante a gente tentar trabalhar isso da melhor maneira, né? O que dá para fazer dá, o que não dá, não tem o que fazer, né? Sobre pensar em desistir, eu já pensei várias vezes. Mas como eu tô no terceiro ano, eu deixo isso de lado, né? Porque eu já passei 2 anos no UFC, então. O que é mais um ano, né? Impressionante, porque seria o meu último ano, né? Então a gente tinha bastante expectativa e tal, mas não vai acontecer. Então, pensar em desistir não é a melhor solução. Ou que estava no segundo também desistiu. Mas eu acho que o caso que mais me deixou abalada mesmo é de uma colega minha que estudava na minha sala e que já tinha tido de ano 2 vezes ali no UFC. Digamos assim, e econômica também não era aquelas coisas. Então, tipo, ela tentou bastante estudar para conseguir um diploma de técnico
Acho que ela caiu. Daqui a pouquinho ela volta. Ó, voltou. Vamos ver se você vai falar. Só um pouquinho. Tá, enquanto ela está carregando, eu passo para a Kézia e depois ela encerra. Muitas vezes a gente se sente desmotivada pelo fato de ter várias coisas para fazer, você não sabe por onde você começar, qual você faz primeiro, porque daí você começa a ver o conteúdo, ele pode ser extenso, aí mais o trabalho, às vezes é uma loucura para mim. E tentar conciliar tudo, deixar tudo em dia, é muito difícil. Você pensa assim, não, hoje eu vou focar nesse trabalho, vou deixar o outro para fazer amanhã. Aí quando chega amanhã, já tem um monte de trabalho acarretado, e quando você vê, você está se atropelando para fazer o mais rápido possível e tentar conseguir entregar tudo certinho e torcer para que todos saiam com a mesma eficiência. Só que você querer manter a tua eficiência e os teus estudos e você entender a matéria, entender o conteúdo, não é fácil. Eu me vejo num labirinto que ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Então, assim, tá complicado. Igual a Maria disse, é muito complicado. E a gente tem que ser forte. Desistir nunca foi uma opção. E quanto mais a gente tenta, um dia a gente acha a solução, um dia a gente consegue. E o importante, eu acho que é sempre a gente tentar e nunca desistir. Bom, eu acho que é muito importante a gente falar da nossa saúde mental como estudantes, porque tem muitas vezes que a gente se sente muito cansado psicologicamente por toda aquela cobrança, sabe, que é imposta sobre a gente de sempre apresentar os melhores resultados e isso acaba sendo um pouco massacrante pra gente, porque além de toda aquela carga exuberante de trabalhos, e faz isso, e faz aquilo, e estuda para essa prova e aquela, a gente também tem aquela cobrança, sabe? E isso muitas vezes nos cansa, além de nos deixar completamente desmotivados, porque quando a gente coloca todo o nosso esforço em cima de determinada matéria e a gente não vê que aquilo rendeu como deveria render, que aquilo não nos trouxe um retorno significativo, que a gente não conseguiu, sabe, render mesmo nos melhores resultados, a gente acaba se sentindo um pouco frustrado. E querendo ou não, né, quando a gente não consegue ir bem em uma matéria e tudo mais, a gente se desmotiva, a gente fica um pouco frustrado com nós mesmos. E isso tem se afetado cada vez mais, ainda mais na pandemia, porque a gente agora é a gente pela gente, porque a gente tem que correr atrás de entregar todos os trabalhos no prazo, de conseguir estudar para as provas e tudo mais, e de não perder o foco. E isso é complicado, não é fácil. No início foi algo completamente difícil, e tipo, agora continua ainda sendo complicado e tudo mais, mas é aquela coisa, sabe? A nossa saúde mental, ela também é algo que a gente também precisa dar uma devida importância, sabe? Mas isso se torna um pouco difícil, porque a gente não tem um tempo para dedicar para nós mesmos, sabe? O nosso dia, 24 horas, é só estudar. Literalmente, a gente perde finais de semana para fazer trabalhos, para estudar para uma prova X que vai ter, sei lá, amanhã. Então, tipo, isso é muito, muito massacrante. E em conversas mesmo que eu tenho com amigos meus, eu sempre vejo que eles também se sentem muito desmotivados. Tem dias que eles não se sentem bem de colocar todos os trabalhos e matérias em dia, e isso é muito frustrante, sabe? Porque você não conseguir render, mesmo com você dando o seu melhor, e você não conseguindo, tipo, alcançar o seu objetivo, é algo decepcionante. Mas que a gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? A gente tem que tentar não se preocupar tanto com isso, sabe? Porque a gente tem que pensar, eu sei, isso tudo é importante, mas a nossa saúde mental, o nosso psicológico também é importante. A gente tenta até não se cobrar, apesar de ser um pouco difícil, né?
mas é complicado, sabe? Na pandemia, né, principalmente agora, a nossa vida, apesar de ser só estudar, a gente acaba vendo muitas notícias que acabam não deixando a gente muito, assim, animado com a situação, sabe? Porque milhares de mortos todos os dias e a gente, sabe, cada vez mais preocupado em estudar, em tentar manter a nossa saúde mental e isso vai se complicando cada vez mais. Mas, assim, desistir, eu acho que não seria uma opção, sabe? Apesar de que eu nem vivi muito bem o IFC, sabe? Eu não cheguei a ter um longo período de aulas presenciais lá. Eu acabei... Não seria possível, tipo, eu pensar em desistir, sabe? Ou que algum outro colega meu, pelo menos no primeiro ano, pensou em desistir. Mas eu acho que essa não seria uma opção, né, para mim. Mas eu acho que também é uma coisa que depende muito, porque eu não vou poder julgar a realidade de outra pessoa, sabe? Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falou que a situação dela, não tanto pelos estudos, né, mas também como se ela foi amiga dela e tudo mais, ela estava pensando em desistir. Então eu acho que é algo que vai de cada um, né? Porque cada um conhece essas lutas e tudo mais. E é isso. Será que a Maria saiu logo agora? Maria tá com. Adivinha? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ok, então. É que dá um probleminha aqui no Wi-Fi. Mas ok. Para mim, foi bem complicado. Foi uma rotina nova e não é nada fácil se adaptar a isso, porque não é algo que a gente está acostumado. Então, a minha saúde mental, como disse o Elias, deu uma quebrada ali, né? Porque você não vê mais os teus amigos, você não pode mais ter um contato com eles, então fica difícil. Hoje que a gente teve entrega de moletom, estava vendo gente ali pela primeira vez desde março, gente que eu era muito próxima, e isso é bem complicado. E na questão das aulas ali, que foi algo que, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Será que eu vou conseguir? Porque é frustrante você não render aquilo que você rendia antes, né? E para mim foi complicado. Eu acho que muitas vezes a minha turma ali pensou em não fazer atividade, em desistir. Eu não pensei em desistir das minhas aulas online, porque eu acho importante o estudo, né? Então eu tô tentando me conciliar, entregar tudo no prazo, tentar fazer tudo certinho, tentar não pesquisar tanto na internet as respostas das perguntas, mas a gente tenta, né? Ali na minha sala tem casos, sim, que foi desistido, tem casos que nunca fizeram. Então, não dá para cobrar muito, porque você não sabe como que é a vivência de um aluno dentro de casa, você não sabe como que é a convivência dele com os pais para cobrar do aluno assim que ele tenha um psicológico bom para fazer uma atividade que às vezes a escola dele era um ponto de refúgio do que ele vivia em casa. Então, eu acho bem complicado esse novo estilo de aula, mas desistir para mim nunca foi uma opção, mas não julgo quem faz. Muito bem. Estou esperando a Adri voltar, está resolvendo lá. Daqui a pouquinho ela retorna. Muito bom, muito boas as falas de vocês. Realmente é um período complicado e cada um vai reagir de uma maneira, né? Eu estava conversando com uma menina para participar aqui e ela desistiu, né? Daí ela contou a história e sugeriu que fosse feita uma fala com estudantes que desistiram, né, da escola nesse período. E a gente vai ver o número aumentou, o número de evasão, né, nesse período. E quais os motivos, né? Realmente, né, a ideia seria não desistir nunca, se adaptar, melhorar, mas em casos que a gente não consegue, né? Mas, enfim, vocês falaram muito bem.
Eu vou trazer umas perguntinhas antes de nós encerrar. Nós temos 3 perguntas para passar para vocês. Aí, quem tiver vontade, pode responder, tá? A primeira pergunta é do Alessandro, onde ele diz: em casa com a família de vocês, vocês têm apoio nas dúvidas que surgem em algum trabalho? Vocês costumam estudar com a família, pedir auxílio para alguém na casa nesse período, né, para ajudar vocês a responder? Essa é uma das perguntas, tá? Vão pensando. A outra pergunta da Jane, ela gostaria de saber se mudou a visão de vocês em relação à figura do professor depois, né, de começar essas aulas remotas aí, se mudou a visão que vocês tinham ou não sobre a figura do professor, tá? Eu vou deixar essas duas para vocês responderem, daí eu vou fazer a do Adriano logo após, que ele fez uma explicação interessante, tá? Então, 2 perguntas. Vocês têm ajuda da família na hora das atividades e se mudou a visão de vocês em relação aos professores? Alguém quer responder? Só abrir o microfone. Vou responder, então. Sobre a primeira pergunta, se eu tenho ajuda em casa e tudo mais. Eu nunca, assim, precisei pedir sobre estudo e conteúdo, né? Eu tô morando com a minha avó. Eu nunca precisei, assim, mas eu tenho certeza que ela me ajudaria, que quando teve atividades de educação física que precisava ser em dupla, ela me ajudou a fazer. Então, nesse quesito eu tô muito bem, mas eu sei que tem alunos e colegas meus que não têm o mesmo apoio em casa, que não têm a mesma situação familiar que a minha, e isso pode agregar no mau rendimento de estudo também. Essa eu queria responder. Eu também vou responder. Eu tenho às vezes dificuldades de entender alguns conteúdos, por exemplo, exatas. Eu sou tenho dificuldade e eu tenho muita ajuda na minha casa do meu irmão, e na hora dos trabalhos eu tenho a ajuda das minhas amigas. A gente criou um grupo de trabalho e, tipo, sempre quando uma tem dúvida, a outra ajuda. E assim a gente consegue entender, uma explica o conteúdo, às vezes a gente pega até mesmo trabalhos que são individuais, a gente faz junto, porque daí uma complementa o pensamento da outra, e assim a gente vai conseguindo levar. Bom, em relação à segunda pergunta, né, sobre a nossa visão em relação aos professores, eu sempre tive uma visão de que os professores, eles também sofriam com as mazelas dele, principalmente em um país como o Brasil, onde a educação é completamente desvalorizada. Então, eu sempre valorizei muito o professor em sala de aula. E comecei a valorizar muito mais virtualmente, porque, como eu disse na pergunta anterior, nada pode substituir um professor em sala de aula, sabe? E eu acho que, para eles, nesse momento, está sendo também muito, muito complicado, porque eles também estavam, né, há um bom tempo aí, né, acostumados a ir até a escola, daí, dar em aula para muitos e muitos alunos, e aí, do nada, isso acontece, e tudo isso complica para eles, porque nas aulas online, muitas vezes, a gente não tem aquela interação que a gente tinha em sala de aula, ou seja, na maioria dos casos é o professor aqui falando, pouquíssimas vezes alguém, às vezes, abre o microfone, né, e faz uma pergunta, muito menos abre a câmera, né? Então, eu acho que eles se sentem um pouco, como é que eu posso dizer, não tão, sabe, não tão contentes com aquilo, sabe, porque eles estavam acostumados a ter aquela interação em sala de aula, e agora com as aulas online, né, com o ensino à distância, isso fica um tanto quanto ruim para eles, né, porque é algo que meio que, não que desmotiva, mas que é diferente, ao meu ver, no caso, né, se fosse possível, todas as turmas, sabe, deveriam interagir muito mais nas aulas online com o professor, porque ele também tem os problemas dele, e não é só a gente vir aqui e falar, porque a nossa vida também é muito difícil, mas a deles também não que a nossa não seja, mas a deles também é muito importante. E é isso.
Eu quero falar sobre essa pergunta, professor. Eu tinha esquecido tecnicamente dela, mas eu vou falar. Eu acho que eu sempre valorizei assim o trabalho do professor, porque como se diz, é a profissão que forma todas as outras profissões, né? Um professor e aturar 30 alunos numa sala de aula é complicado, mas você não me nega, professor, que eu sei que você sente falta de brigar com a gente e de conversar com a gente, então não me negue. Mas, sim, eu acho que a gente valoriza muito mais. E todos os professores que eu convivo, ouço, muitos falam que tá muito complicado para eles, tá muito puxado, os alunos não fazem atividades, eles sentem falta dos alunos e que é difícil. Então, como pra gente é difícil, eu imagino que para vocês também seja, né? Porque é uma tanta rotina nova pra gente, como é uma rotina nova para vocês, e eu acho muito complicado não valorizar uma profissão que é muito importante e muito desvalorizada no nosso país, como o Elias falou, né? Que a educação é completamente desvalorizada e que não se dá o devido valor ao que a gente deveria dar. É isso. Perfeito. Sim, sinto falta, sim. Hoje, quando vocês foram lá buscar o moletom, fiquei até sem saber o que fazer. Tanta gente que faz tempo que eu não via, fiquei até perdido. A gente sente muita falta. Tem uma pergunta do professor Adriano aqui, então. Vou deixar ela aqui no ar. É gigante. Para vocês irem vendo. Tá? O professor coloca, então, que preocupa muito um discurso que a cada dia se torna mais frequente e hegemônico na fala de gestores escolares e autoridades governamentais. A tese de que estamos fazendo o nosso melhor e que todos têm que se reinventar. E que, a exemplo de outra fala famosa, o ensino não pode parar. Vocês concordam que tudo está funcionando com essa qualidade que é divulgada? E que não há outras opções possíveis de relações de aprendizagem menos conteudistas e tradicionais? Ou seja, vocês acham que está tudo certo? Ou não existem outras formas de se estudar, de se fazer a educação? Só existe essa forma do conteúdo, da forma tradicional? O que vocês pensam sobre isso? Alguém quer falar? Né? Ele complementa a pergunta dizendo aqui embaixo: as escolas não estariam apenas transferindo para o ambiente virtual o que há de mais ultrapassado nas formas de aprendizagem? Ficou clara a pergunta? Se alguém quiser falar, só abre o microfone. Ainda aí. Bom, eu vou falar então. Eu acho que não tem tanta qualidade quanto eles divulgam que seja, sabe? Porque tem muita gente que não tem esse acesso à tecnologia, à forma de estudo que a gente está tendo agora. Eu lembro que quando passou a propaganda do Enem, mesmo que eu não vá fazer esse ano, eu lembro que quando passou eu fiquei muito indignada, porque não é todo mundo que tem uma mesa de estudo, um celular bom para você estudar, uma internet na sua casa, e não pensam muito assim, sabe? Eu vi uma reportagem de um aluno que só conseguia fazer com uma barraquinha improvisada no alto de uma colina, porque não pegava sinal da internet na casa dele e era só assim que ele conseguia fazer as aulas. E isso é muito preocupante, porque ignorar que tem pessoas que não conseguem e não podem, e não é nem porque não querem, e depois falar que tá tudo normal e a qualidade é essa, e jogar na nossa cara uma prova que tem que batalhar anos para fazer para poder passar, porque ninguém consegue pagar uma faculdade particular. No meu ver, não tá nada dessa qualidade incrível que eles estão falando, apesar de que os professores tentam muito, né, ajudar a gente. Infelizmente, o nosso rendimento cai. Então, eu concordo com o professor Adriano ali. Eu acho que ele é o professor Adriano. Mas é isso. Eu gostaria também de comentar sobre que nós temos que reinventar, mas como que nós vamos se reinventar sem recursos? Porque, igual a Maria falou, nem todo mundo tem disponibilidade a uma internet e a um computador. Como que você vai se reinventar se você não tem o mínimo para você poder estudar?
Fora que ser uma pessoa autodidata não é uma coisa nem um pouco fácil. Na internet, muitas pessoas dizem, é só ir lá e pesquisar na internet. Mas você tem que ir pesquisar, ver se a fonte é segura. Cada site traz um tema, cada site traz o seu assunto relacionado ao tema. Então, é uma coisa muito ampla e muito vaga, isso que eles vêm dizendo. Não é tão simples como parece ser. E como dizem, né, falar é fácil. Eu quero ver se fosse você que não tivesse recurso e tivesse que se reinventar do nada. Bom, como a Cassie havia comentado, essa tal ideia de se reinventar, né, que é imposta aí, é algo completamente ridículo, literalmente ridículo, porque a gente não, porque é uma visão que essas pessoas que promovem esses discursos, elas não acabam olhando para pessoas que estão em outras realidades, sabe? Porque é muito fácil a gente vir aqui falar para se reinventar, mas a gente, sabe, não olhar para outras realidades, sabe? Porque, como eu disse anteriormente, né, na luta de estudantes, é essencial, né, que a gente lute pela gente, mas também lute por aquelas pessoas que não possuem voz, sabe? Que elas não possuem voz para lutarem pelos seus direitos. Como, né, a Maria comentou da propaganda do Enem. O que a gente via lá? A gente via na propaganda do Enem pessoas que claramente não fazem parte da realidade brasileira. Aquela famosa frase, o Brasil não conhece o Brasil. E é literalmente isso que se aplica naquela propaganda, sabe? É extremamente, sim, vergonhoso a gente ver de um governo que supostamente propaga uma ideia de justiça e igualdade, promover esse tipo de ideia, sabe? Essa ideia de que todos possuem a mesma condição, é só você ter força de vontade. A ideia da meritocracia, né, é algo que sempre esteve muito em alta, né, falar sobre meritocracia e tudo mais. Eu acho que é algo que a gente tem que pensar muito, porque nem todos possuem as mesmas condições, né? O filho da empregada não vai ter a mesma condição do que o filho do médico, né? Não, eles não vão ter as mesmas bases, sabe? Então, tipo, isso é algo que pega bastante, sabe? Porque não é todos que possuem acesso a privilégios, e quem possui, por exemplo, eu reconheço que eu tenho acesso a privilégio, né? De poder ter um espaço de estudo e tudo mais. Mas tem tantas outras pessoas que não possuem isso, e que a vida delas não é só estudar, e que elas precisam trabalhar e tudo mais. E isso acaba deixando muito claro que essa ideia de que você só não conseguiu porque você não quis. Deixa muito claro que essa ideia é uma ideia, sabe, ridícula, literalmente vergonhosa, porque em um país como o Brasil, onde a desigualdade social é algo que é extremamente notório e que cada vez mais vem se agravando, contribuir com esses discursos de a meritocracia é algo que é realmente verdadeiro e tudo mais, sabe? É extremamente ridículo isso. Muito bom. A Adri voltou. Eu vou colocar ela aqui de volta. Vamos ver se ela consegue falar agora. Então, Adri, está ouvindo? Está falando? Não, não tá, não. Massa, gente. A gente está chegando ao final, né? Nós temos uma perguntinha final. Aí, se ela conseguir voltar, ela fala. Para encerrar, então, tem a pergunta do Alessandro. Mais uma aqui, deixa eu achar. Não é essa. Nem essa. Cadê? Aqui. Que é para nossas considerações finais. Tá? Ele fala assim: provavelmente as aulas vão seguir direto para 2021 ou não voltam agora às aulas presenciais. Vocês estão preocupados e preparados? E para complementar essa pergunta, vocês falassem sobre as
as perspectivas e expectativas sobre o futuro, sobre a educação, sobre a escola, sobre o trabalho. Como que vocês estão vendo o futuro de vocês nesse momento? Tá? Então, vocês estão preparados para o que vai acontecer daqui para frente? Como vocês estão se sentindo agora? Nessas considerações finais, se puderem também deixar uma mensagem para os colegas de vocês, fiquem à vontade, tá? Agora, como a Alice está fora, já começa do segundo ano, então Kézia já começa. Então, nós sempre, quando chegamos no ensino médio, a gente começa a pensar que faculdade que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, para qual área a gente vai se direcionar. E com essa pandemia vieram frustrações para mim, por causa que eu estou no segundo ano que vem é o terceiro. Se a gente continuar nesse ritmo, eu não sei o que vai acontecer com o ensino. A gente literalmente vai ter que pegar o material, a gente que tem, né? Que tem a disponibilidade, que a gente tem um celular, a gente tem internet, a gente ainda vai ter a possibilidade de procurar na internet, estudar pela internet. Então, a gente também, só que como a gente tem que pensar como um todo, eu estou sendo privilegiada pelo fato de eu ter, mas e quem não tem? Daí a gente vai fazer como? Sonhos vão ter que ser jogados fora pelo fato de eu não poder sair de casa, de não ter nenhum recurso e nem nada para estudar? Pois é. Outra coisa também, outro sentimento, é de insegurança. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, como que vai ser semana que vem, e ano que vem. Então, eu não sei muito o que esperar, na verdade, por causa de tanto que a gente tenta imaginar como que vai ser. Primeiro vieram as notícias que as aulas iam retornar em agosto, depois foram prolongadas para setembro, agora já foi prolongado para outubro. Eu acho que esse ano não volta e nem em 2021. Então, ultimamente, eu estou tentando não criar nenhuma expectativa nem nada para que eu não venha decepcionar, pelo fato de a gente ainda ter sonhos e a gente não quer que os nossos sonhos eles vão por água abaixo. E, então, eu acho que o mais coerente agora seria isso. Bom, como a Kézia falou, ele se sente um pouco inseguro, né, em relação a como que as coisas serão daqui para frente. Porque quando a gente recebe, né, essas notícias de que o ano, muito provavelmente, né, as aulas presenciais não irão retornar tão cedo, ele se sente um pouco frustrado. Por quê? Porque a gente entra, por exemplo, usando eu como exemplo, eu entrei para o ensino médio, né, tanto que eu escolhi o IFC pela qualidade de ensino, e eu entrei focado, desde o primeiro ano eu já vou, né, me preparar para Enem, vestibulares e tudo mais. Aí quando chegou a pandemia, eu fiquei completamente frustrado por conta disso, porque é óbvio que o ensino presencial, ele nunca será substituído por um ensino como é o que a gente está tendo, né, remotamente. Então, isso deixa um pouco a gente inseguro, sabe? Porque a gente pensa, será que até lá vamos ter uma base, sabe, que vai mesmo ser eficiente para a gente, né? E é aquela preocupação de, medo de talvez não conseguir chegar até o terceiro ano do ensino médio e ter realmente aprendido os conteúdos do primeiro, porque realmente não é fácil, sabe? E, assim, é isso que a gente está tendo, sabe? Ele tem essa preocupação com o futuro, ele se sente muito aflito, muito preocupado. Apesar de eu ser do primeiro ano, já me preocupo muito, tipo, muito mesmo com vestibulares, então eu já fico, sabe, toda hora me perguntando, será que as coisas vão melhorar? Como é que vai ser daqui a um tempo, quando as aulas retornarem? Se é que as aulas irão retornar, então, tipo, fica aquela preocupação, sabe? Aquela insegurança que atordoa a gente. É complicado. Bom,
Para mim, eu tinha criado muitas expectativas para esse ano, né? Já que era ano de formatura, então a gente meio que cria mais expectativas sobre o que vai acontecer, como a gente vai fazer isso, e daí veio a pandemia e foi um baque, acabou com o ano da gente. Eu, como a Kézia disse, eu acho que as aulas não vão voltar esse ano também, porque já foi adiado muito. Já foi adiado para abril, para maio, para julho, para agosto, setembro, outubro, e eu acho que vai continuar adiando, porque como que a gente vai, né, continuar com aula, sendo que ainda está numa crise de pandemia, sendo que os casos ainda estão aumentando e, querendo ou não, a gente se aproxima dos nossos colegas, né? Eu lembro que eu tuitei que como é que você vai voltar às aulas, apesar das escolas fazerem distanciamento, provavelmente quando bater o sinal ali, quando a gente for embora, vai todo mundo se reunir na frente da escola para ficar conversando. Porque é aquele negócio, não tem uma noção da vida, né? Mas eu não tô criando muita expectativa, eu tava criando demais e acabei me dando de cara no chão. Então, só espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível, mas não creio que vai acontecer tão cedo, principalmente com o governo que a gente está tendo, né? Vamos ver se a Adri consegue voltar. A Adri está me ouvindo? Tem uma. Enquanto a Adri vê ali se consegue. Tem um. Eu sou. Não sei se a Maria me conhece há mais tempo, né? O Elias, a gente trabalhou pouco tempo junto, ano passado. A Kézia não conhece, não me conhece em sala de aula, né? E a Adri estava trabalhando esse ano, né? Um projeto tão bacana ali da Olimpíada de História, e de repente foi tudo, acabou, né? Mas eu sou uma pessoa assim que eu gosto de fazer umas tiradas, né? Os meus conselhos volta e meia não são os melhores. Assim. Muitos vieram pedir para mim no nono ano, professor, será que eu vou para o IF ou não? E eu digo, você quer? Se você não quer, não vai. Né? Não tem aquele discurso assim, não, vá para o IF, você tem que ir, você tem que batalhar, você tem que... Não. Eu sempre tento ser um pouco mais, assim, pé no chão. E às vezes isso pode ser errado, mas eu acho interessante. E tem uma frase, assim, por exemplo, para perceber, uma frase que eu acho muito engraçada, né? Que é, se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir. Então, essa frase ela é muito engraçada, porque ela é utilizada, sem a última parte, utilizada por muitos coaches e tudo mais, para puxar as pessoas para cima. E eu falo muito isso para não criar as expectativas. Porém, como um sonhador, um utópico que nem eu sou, de sonhar com um futuro melhor, que o mundo um dia será diferente, isso não bate, né? Não fecha com isso. Se a gente não tem um sonho, não tem uma utopia de uma sociedade, do mundo, como que a gente vai viver? As utopias servem para a gente nos manter vivos, né? Até outro dia eu estava falando com a Gabi aqui em casa, para tentar puxar um pouco o ânimo dela, eu citei Jesus, Buda, na mesma fala ali, para dizer, a mulher acorde, né? Então, perder o sonho, né? Perder essa utopia do futuro nunca é legal. Mas nesses momentos é onde eles mais nos colocam à prova, né? E a gente mais tem que centrar, pensar, né? E dependendo da situação que a gente está em casa, dependendo da nossa situação familiar, social, cada um reage de uma maneira. Não é tão simples assim, né? Quer dizer que eu fiquei bastante feliz com a participação de vocês, fiquei bastante emocionado em algumas falas, inclusive, porque é muito bacana ouvir os estudantes falar sobre esses assuntos. Muita gente considera vocês incapazes, vou dizer, muitos consideram que vocês são incapazes de falar sobre essas coisas. E eu nunca achei isso, né? Eu acho que vocês têm muita capacidade e a gente deveria ouvir mais os estudantes, porque vocês têm muito a contribuir.
E eu queria agradecer a cada um de vocês por terem aceito o convite. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, tá? Antes de encerrar, eu quero ver se a Adi está me ouvindo agora. Não está me ouvindo, não. O problema sou eu por chamar ela, eu acho. Não posso mais chamar. Se eu chamo, ela cai. Né? Pelo amor. Então, vamos encerrar, tá? Vou passar de novo para vocês, dar o tchauzinho de vocês. Se quiserem mandar um alô para alguém, fiquem à vontade e a gente encerra, valeu? Só mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo. Então, passo a palavra para vocês. Kézia, que você vai começar? Eu queria agradecer de novo, porque eu adoro esse tipo de debate, conversar sobre o que está acontecendo atualmente. Isso é muito importante, porque, querendo ou não, quem assiste, quem está ouvindo, a gente coloca a refletir. E nisso a gente meio que coloca uma sementinha na cabeça da pessoa para ela também pensar, ela também pode ver e ter uma outra perspectiva do mesmo problema. Aqui a gente tem 4 perspectivas diferentes. Isso é muito importante. Isso é muito importante para... Ai, me fugiu a palavra agora. Isso é muito importante para que a gente comece a dar voz para isso, não só fazer lives aqui em uma rede social, mas também levar para frente, porque eu acho que as coisas grandes, elas vêm de iniciativas pequenas. Eu queria começar agradecendo, né, pela oportunidade de poder estar aqui hoje, né, participando das conversas e tudo mais. Foi uma conversa incrível. Debater esses assuntos, eu acho que assim, é algo que pode ter uma suma importância. E parabenizar o Douglas, né, pela iniciativa em trazer a gente aqui, né, porque a voz dos estudantes também precisa ser ouvida, né, o nosso lado também precisa ser visto, e isso é essencial. E esses espaços, né, em que a gente pode vir aqui conversar sobre as nossas ideias e tudo mais, debater esses temas, é algo muito importante, né, porque falar sobre esses assuntos e, sabe, sempre tentar arrumar uma forma de lutar pelos nossos direitos é algo extremamente importante. Então, iniciativas como essa, que a gente pode vir aqui, a gente pode debater, pode falar sobre, é algo extremamente importante. E que deveria ser feito em muito mais, sabe? Porque é muito, muito, muito importante. Então é isso, eu gostaria de agradecer, né? Foi uma conversa excelente, né? E é isso. Bom, né, como todo mundo, eu também gostaria de agradecer ao professor por esse convite, porque eu achei muito bom debater com todo mundo sobre como que está sendo nossas ideias, com diferentes opiniões também, né, com diferentes classes, né, séries, que é interessante ouvir de cada um, mas geralmente é sempre o mesmo, né, que é complicado. Mas eu queria muito agradecer ao professor, como ele disse, parabenizar, porque foi uma iniciativa muito boa. E também mandar um abraço para meus parentes, que eu vi que eles estão assistindo a live. Muito obrigada pela consideração. Acho que a minha avó mandou no grupo da família. Então, muito obrigada. Mandar um oi para meus colegas. Mas é isso. Então, obrigada, professor. Obrigado a vocês. Antes de encerrar, mais uma vez agradecer a presença ou a audiência de todos e todas que assistiram, curtiram, compartilharam a live. E dizer que semana que vem a gente tem mais uma, tá? Semana que vem, dia 7 de setembro. Então, não tem como não ser esse o assunto da live da semana que vem. A gente vai falar sobre a independência do Brasil, depois de todos os atos cívicos que vão acontecer pelo país inteiro. Final da tarde, a gente está aqui. Convidei o professor Adriano. Opa, parei outra vez. Peraí. Professor Adriano para conversar sobre o assunto. Vou convidar mais um professor ou professora para falar sobre o processo de independência do Brasil, por uma visão também um pouco fora do que a história conta. Né? A gente está acostumado com aquela história tradicional, comum, do Dom Pedro, as margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Então a gente vai trazer uma outra visão, né? Trazer uma visão mais do historiador, dos contextos, e também uma visão dos excluídos, porque faz pouco tempo que está sendo aceito a participação
da Maria Leopoldina nesse processo todo, da sua liderança, né? Então, a gente vai trazer um pouco como foi essa participação, o que mudou realmente no país após a proclamação da independência. Então, a ideia vai ser debater esse assunto na semana que vem. Espero que vocês todos participem, tá? E, mais uma vez, só agradecer, tá? Um beijo e tchau.